Recentemente eu fiz um vídeo falando da luta do Magna contra o Dante e lá eu comentei que eu tava relendo Black Clover e nessa minha jornada pela obra eu finalmente cheguei na luta que pra mim, ao mesmo tempo que é uma das mais absurdas da obra, também é a que mais consegue me decepcionar com o final dela. E eu tô falando da luta contra o Lucifero. Porque, papo, a forma que essa luta é construída é só muito boa. Pela primeira vez a gente tava vendo um bicho que durante 90% da luta a gente sequer tem qualquer visão de vitória. A forma que o autor escreve essa luta consegue passar tensão e ao mesmo tempo deixar a dúvida constante no ar se ela realmente vai ser vencida pela galera do bem, como a gente tá acostumado a ver em Black Clover até ali. Então vamos falar um pouco dessa luta e desse vilão também. Bem, eu sou o Felipe e sim, minha voz ainda tá diferente, eu não consegui arrumar aplicativo no celular que eu use microfone, tô tendo que improvisar de novo. Dito isso, vambora. Porque, papo, pra mim esse bicho aqui vai ser eternamente o vilão com o maior potencial de Black Clover e ao mesmo tempo que acabou sendo menos explorado. O Lucifero se manifesta pela primeira vez lá na forma de Sukuna, quer dizer, a moeba gigante e super muito forte. Papo, a obra deixa bem claro pra gente só naquela manifestação o quão absurdo é o Rei dos Demônios. Naquela manifestação ele simplesmente consegue destruir a base dos Touros Negros e colocar uma galera no chão como se não fosse nada. Depois de vencer geral numa forma que ele ainda nem estava no próprio corpo, o Asta chega e consegue desfazer os dois núcleos dele, salvando o Yami e também desfazendo a manifestação dele por completo, ou até aí a gente achava que era por completo. Porque o autor consegue literalmente, a partir desse ponto, começar a quebrar completamente as nossas expectativas, indo contra tudo que a gente tava esperando. Tudo já tava dando certo, já que aparentemente eles tinham conseguido vencer e impedir a manifestação dele. Só que é nesse ponto que pra mim a gente tem meio que a melhor entrada de vilão de toda a obra de Black Clover. A forma que ele surge, no momento que ele surge, só são absurdos. Irmão, no momento que a gente tava pensando que nada mais podia dar errado, que tudo já tinha dado certo, a obra só vira pra gente e fala não, e desconstrói completamente a nossa expectativa. Como ao mesmo tempo que faz isso, também introduz o maior mal possível que poderia sair do Clifford, que naquele ponto era literalmente a coisa mais forte da obra. Um bagulho que ela faz realmente questão de deixar bem claro pra gente, isso logo nas primeiras páginas. Em papo de 3 ou 4 quadros, a gente vê realmente por que aquele bicho é tão forte. A presença do Rei dos Demônios simplesmente consegue jogar todo mundo no chão, e ele faz isso simplesmente movendo o dedo, e no mesmo instante aparece do lado do Asta e humilha ele. O mesmo Asta que tinha recebido um up pouco tempo atrás e a gente tinha visto o quão quebrado era o modo união demoníaca dele, mas ainda assim aquilo não faz literalmente nada contra o Lucifero. Tipo, ele barra o ataque do Asta na mão como se não fosse nada e depois simplesmente joga ele no chão. E a partir daí, basicamente tudo só vai se escalando, não importa quem tenta fazer frente a ele, o maluco simplesmente vai passando por cima de geral igual um trator. Isso acaba se somando com outro ponto bem interessante que o autor trabalha nessa luta, que no caso é o Asta, ou pelo menos a vida dele. Já que por ter poder pra conseguir ferir o Lucifero, como ele mostra isso pra gente nos primeiros quadros de interação dele, o maluco barra a espada e corta o próprio dedo usando a antimagia, com que o menino Asta passe basicamente a ser o foco do bicho, pra literalmente acabar com ele. E ao mesmo tempo que o autor entrega esse objetivo ao vilão, ele faz questão de mostrar o quão impotente a galera é perante ele. Ele simplesmente faz ele sair batendo em todos os capitões e honestamente, lendo a obra de novo, você não fica tão tenso, porque meio que você já sabe o final da luta, mas eu lembro que quando eu tava lendo essa parada pela primeira vez, na época em que a obra ainda tava lançando, irmão, eu meio que só não conseguia não ficar tenso lendo essa parte, porque além de nada surtir efeito contra ele, o tempo todo ele se aproximava do Asta, que bem, tava meio que, ele não tava nas melhores condições dele não, ele já teve dias bem melhores. E mesmo sabendo que o Asta só vai muito sobreviver, porque meio que ele é protagonista e Black Clover dificilmente manda personagem de ralo, honestamente eu não lembro qual foi o personagem que a obra mandou de ralo, ainda assim a gente fica com receio do Lucifero alcançar ele, sei lá, deixar ele imobilizado ou incapacitado de alguma forma por muito tempo. Parecido com o que rolou na época em que o Asta ficou com os braços ferrados por causa da maldição lá, e isso rolar de novo só que em um grau bem maior, tipo ele ser pego por esse bicho e só não levantar por um bom tempo depois de alguns ataques. Isso porque depois de uma sequência de ataques do Lucifero, mesmo com o modo união ativado, o Asta só não tava conseguindo nem ficar acordado por um tempo. Então a gente fica constantemente com aquela impressão de que, pô, no estado que o Asta tá agora, se ele chegou perto do Asta, acabou, não tem o que fazer, ele vai dar uma porrada e vai atravessar o peito dele. E tudo isso se soma com um papo de que o autor faz questão de repetir mais de uma vez que a antimagia do Asta é meio que a única forma de lidar efetivamente com o vilão, então o autor faz questão de mostrar o quão superior ele é e que geral ainda tava tentando fazer alguma coisa contra ele, só não tava dando certo, ainda somar isso com esse objetivo dele, o que faz com que a gente leia constantemente sentindo tensão e até receio dele a qualquer momento só alcançar o Asta e
tipo, não acabar nada bem. Porque, papo, se nem os capitães estavam conseguindo fazer alguma coisa com ele, quem ia ser o louco que ia conseguir fazer? É interessante apontar que, narrativamente falando, a forma que a obra vai trabalhando esse bicho e a forma que ela vai construindo a luta consegue fazer a gente entender muito bem porque aquele cara é meio que a coisa mais forte do Clifford. Papo de que enquanto você tá lendo, você realmente consegue ver que aquele cara não é só uma ameaça pra galera que tá ali, não. Ele é uma ameaça real pra todo mundo da obra. Tipo, ele saiu dali e ia só dar muito ruim, tipo, muito ruim mesmo. Papo de que na época em que eu li essa parada a primeira vez, eu lembro que rolava muita teoria de que eles nem iam vencer o Lucifero, porque realmente não tinha visão de vitória, que naquele ponto a luta ia acabar, Clover realmente ia afundar perante o rei, e é isso. A galera do bem ia ter que recuar, ia ter que tentar mostrar estratégia, ia ter que tentar se fortalecer pra poder de alguma forma lidar com ele. E isso só acaba se escalando mais e mais conforme a luta segue, a gente vê ainda mais coisas jogadas nele e tudo simplesmente dando errado. Porque até certo ponto essa luta me lembra um pouco a luta contra o Sukuna, claro, tirando a quantidade absurda de pessoa que foi de ralo na luta contra o Sukuna, porque né, Black Clover as pessoas meio que não vão de ralo. Mas sim em relação à forma que a obra lida com o vilão, ali a gente tá vendo várias estratégias e vários cavaleiros muito fortes tentando de tudo e se organizando o tempo todo pra tentar lidar com o mal que é dito como muito forte e a gente tá vendo que ele é muito forte. Sem contar que conforme a luta ia passando e a galera ia jogando mais coisa no Lucifer e as coisas iam dando errado, a responsabilidade ia caindo cada vez mais pro Asta, tudo ia se estreitando mais pra anti-magia, tipo, a única coisa que ia sobrando era a anti-magia. O que em contrapartida, o Asta só ia ficando mais e mais fraco a cada segundo de luta. Tudo isso sem contar com a mera possibilidade de que de alguma forma ele conseguisse atingir 100% do poder dele, porque a obra deixa bem claro pra gente que aquilo é só metade da manifestação dele, ou seja, o maluco tava com 50% do poder e tava batendo em todo mundo. Papo de que essa luta consegue ser escrita de uma forma que ela consegue passar atenção o tempo todo, em vários aspectos e pra todo mundo que tá lendo. Já que cada capítulo que passa, cada tentativa fracassada de lidar com ele só aumenta a possibilidade de que eles não vão conseguir lidar com ele. E sinceramente, toda essa escala e construção que a obra vai tendo vai simplesmente ficando cada vez mais interessante, fazendo facilmente com que a cada capítulo essa luta não caia. A luta do Lucifer eu não lembro dela ter barriga, tipo, ela é uma luta lisa e só muito boa, que a cada capítulo só escala. E sem contar o vilão, que não sendo pra menos, esse bicho aqui pra mim é basicamente o melhor vilão da obra em relação à presença mesmo. Só que depois de toda essa escala que a luta vai tendo, a gente vai chegando mais perto da derrota dele, que, né? Então, pra mim é basicamente o ponto que eu paro e olho e falo, pô, essa luta foi muito boa, mas esse final aqui, porque, papo, depois de todo o trabalho em conjunto falhar, geral tentar, o Asta meio que desperta o modo União versão 2.0 e literalmente meio que vence. Felipe, mas veja bem, ele teve apoios depois disso, mas vamos concordar que sem esse mega, hiper, ultra buff que ele teve aqui e ter meio que cortado o Lucifero na transversal, não ia ter apoio certo pra ele. Relendo essa luta, a sensação que eu fiquei foi que o autor criou um bicho muito forte e de alguma forma queria vencer ele, então simplesmente buffou o Asta muito e GG. Porque honestamente não precisava disso, irmão, deixa esse bicho aqui vencer, prolonga a luta dele. Eu acho que um arco com o reino de Clover e todos os outros reinos tentando lidar com a manifestação total dele ia ser só muito absurda, além de que um arco inteiro com o Lucifero como antagonista, grande antagonista lá manifestado no reino de Clover, ia dar bem mais tempo pra evoluir todos os personagens, inclusive o Asta, de uma forma bem mais orgânica. Irmão, a gente tem essa construção toda pra nem ver o vilão bater o 100% dele na luta. Isso junto a ser derrotado de uma forma que, honestamente, eu só preferia que ele tivesse vencido do que perder assim. Papo, fala aí, o que vocês acham dessa luta do Lucifero e da derrota desse vilão? E bem, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos. Só são 3 notificações por semana. Deixa o like também, o like me ajuda muito e, se possível, o Hypass estiver aparecendo pra vocês. A gente se vê numa próxima. Meio que isso, fiquem todos bem, gente. Falou!